Fala, Nilson, boa tarde. O cafezinho aqui já, das 3h30, pronto para mais uma live. Boa, isso aí, cara. Mais uma, né? Acho que a gente já deve estar na 40ª, 50ª, talvez. Ah, bastante já, cara. Estamos embalando aqui, né, cara? Coisa boa. E como toda terça-feira, a gente sempre traz aqui um review, seja de algum acontecimento, de alguma revista, alguma empresa, algo que a gente quer analisar e quer trazer aqui o contexto para todo mundo que está acompanhando. Né? E o que você pensou hoje para a gente conversar? Trouxe um assunto aí que pode ser polêmico, ele é polêmico, né? O Elon Musk, né, tá na capa da Época Negócios desse mês, uma capa bem bacana aqui para quem acompanha notícias sobre negócios. Também tem uma matéria dele na super interessante. Então, a gente vai falar um pouco dele aí, que é um novo trilionário, na verdade, o único trilionário do mundo até hoje. É ele, depois de ter feito o IPO recentemente da SpaceX, vendeu as ações e as ações venderam para ele. Tem aqui uma matéria da super interessante, até polêmica, diz que isso foi uma mutreta, né? Que ele fez lá e tudo mais, vendeu as ações, entrou no índice Nasdaq, fez os fundos de investimento comprarem as ações dele. Mas isso faz parte do jogo, né, Nilson? Ninguém que Sim. chega trilionário não, faz parte do jogo. É alguém que sabe jogar e jogou como dentro das regras, mas foi mais esperto que, que mais que todos, né? Que é isso que tem que ser mesmo. Mas então trouxe isso aí pra gente falar, né? Um pouco sobre esse personagem, sobre aonde ele chegou. A capa lá da Época Negócios traz também os mercados que ele está entrando, né, Nilson? A gente conversou sobre isso. São mercados que ninguém explorou ainda. Então, ele é alguém que entra em mercados de alto risco, mas também com alta recompensa se der certo. Então, lá atrás, ninguém conseguia colocar um foguete no espaço por um preço muito reduzido. A NASA tinha problema em fazer isso. Ele falou: não, eu consigo fazer. E hoje a gente tem não sei quantos foguetes da Starlink e tudo mais que ele conseguiu fazer já, colonizar Marte, vários projetos que ninguém disse que ia funcionar, a Tesla, próprio carro Tesla lá também, carro autônomo, como é que um carro que a gente pode ser autônomo, então é alguém que entra em mercados altamente de risco, por assim dizer, mas se der certo, ele é o único nesse mercado, porque ninguém correu esse risco junto com ele. Mas também é algo que a gente sempre traz, Nilson. Também tem uma outra reportagem que traz os chineses já estão vindo atrás. Então, tem uma Landspace, que é uma empresa chinesa lá também, que já está vindo nesse mesmo segmento do Elon Musk de lançar foguete no espaço, com preço ainda mais reduzido. Então é aquilo, né? Você entra no mercado, assim que o mercado você explorou e já mostrou para o mercado que está funcionando, os concorrentes já vão vir atrás e os Com chineses já certeza. vêm vendendo tudo mais barato, já consegue pôr foguete no espaço Foguete de por plástico no 480. espaço? Foguete de plástico no espaço? Já consegue fazer por 10, talvez 10 vezes menos o custo do que a SpaceX está fazendo. Então, interessante, né? Que você não se mantém no mercado muito tempo líder, não se mantém sozinho, porque a concorrência ela vem de seguir. Mas queremos falar um pouco de Elon Musk, então, esse personagem aí. Eu já ouvi um termo muskicismo também, que é uma Sim. tendência de, de tratar tudo como se fosse um. Musk é quase um verbo, assim. Então, queria ouvir de você, Nilson. O que representa para você um pouco desse personagem, que é um visionário e também ele traz também muita orientação para a gente, como a gente deve, como empresário, talvez agir, né? Com certeza, cara. Eu quero começar falando um negócio que eu nunca tinha pensado. Agora que você trouxe esse ponto de vista aí, cara, eu pensei. Quantas coisas será que ele tentou e deu errado? Porque não é possível que ele fez três coisas, três deram certo. Não é possível. A gente sabe do PayPal que ele vendeu, e fez lá os milhões dele. Aí depois colocou tudo em duas empresas quebradas, a Tesla e a SpaceX. Deu certo, trilionário. Mas que outras coisas será que esse cara fez? Pô, fiquei curioso, cara. Qualquer hora eu vou dar uma olhada nisso aí. É, Porque ele realmente é um cara disruptivo. Não é um cara comum, certo? É óbvio que não é um cara comum. O que eu gosto dele? Cara, esse apetite pelo risco.
Eu gosto. Eu queria gostar menos do risco. Eu me coloco em cada uma. Eu queria gostar menos do risco. Mas um cara desses é uma escola pra gente, né? Porque a gente sabe que o empresário tem que tomar risco. Pô, você tem que pôr dinheiro na frente. Vai abrir uma empresa? Tem que pôr dinheiro na frente. Aí eu tenho um sonho de fazer. Eu sou bom tecnicamente. Mas isso, vai viver disso aí? Como é que funciona esse negócio? Então todo empresário tem que ser meio louco, tem que ter um apetite pelo risco. Só que a gente começa a entrar naqueles perfis. Tem o cara que é mais arrojado, o cara que é mais conservador. Tem muitos tipos de investimentos em si. Tem cara que quer investir, mas não quer empreender, o cara quer um lugar seguro para pôr o dinheiro dele. Tudo funciona, tá tudo certo no fim das contas. Mas tem caras que extrapolam, né? E o cara chega a dar all-in, assim, por exemplo. Então, cara, eu gosto muito disso. Faço menos que ele, mas eu digo que eu faço bastante, até eu risco bastante. Como você gosta de falar, né, cara? Pele em jogo. Né? Cara, a pele tá em jogo o tempo todo, mas faz parte. Mas isso que eu queria pontuar, cara, primeiro, né? Entrando nesse assunto. O que será que ele fez que deu errado, que a gente não ficou sabendo? E como é admirável a pessoa não ter medo de fazer. Porque ter medo funciona, tem que ter medo. Existe o medo. Mas eu digo, apesar do medo, você fazer. Você fala, beleza, cara, tô colocando tudo aqui. E vou fazer dar certo. Vai dar certo. Mas não faz sentido. Não, mas vai dar certo. Então, cara, essa mentalidade, cara, do empreendedor, essa mentalidade desse cara que tá fazendo e segue fazendo e segue fazendo, essa jogada que ele fez agora para virar trilionário. Muitos estão falando por aí que é uma coisa imoral. Mas não é ilegal. Não é? Não é? Ele tentou de uma forma, ele começou procurando outras formas, né, de fazer esse Standard IPO. Poor's, né, S&P 500 lá dos Estados Unidos não conseguiu. Pô, mano, tem um outro jeito para fazer? Tem outro jeito. Vou tentar. Aí ele fez a pressão que o cara mais rico do mundo consegue fazer, nas contas não virou. Claro que essas ações que foram vendidas por esse trilhão que ele fez, por exemplo, já caiu muito, né? Eu vi que já baixou coisa de 28%, já caiu, né? Porque, pô, não sustenta. Não tem como, né? Se for pensar, porque como ele tem muitos projetos, ele tem os que estão andando já, funcionam legal, mas ele tem muitos projetos que são uma ideia, que está totalmente no papel. Então, como é que você vende isso, né? O que me parece que ele fez, Nilson, eu queria ficar mais superficial nesse assunto, mas o que parece que ele fez é que ele fez com que o investidor americano tomasse o risco junto com ele no projeto. É isso que eu fiquei pensando. Porque é um projeto tão audacioso que ele não quer correr o risco sozinho. Ele precisa, talvez, de mais dinheiro para pôr esse projeto para funcionar. Então, ele diz, povo americano, você vai se beneficiar disso, se der certo. Então, entre comigo, corram o risco junto comigo, financie esse projeto de um jeito legal, comprando ação um valor muito mais alto do que o normal, e na reportagem traz isso, né? 100 vezes, basicamente, o faturamento dela, era algo nesse sentido, né? Enquanto Nvidia tá 30, Apple tá 40, Google, então tava muito inflado o valor da ação. Mas foi uma jogada que ele fez para captar dinheiro do mercado para poder investir nesses projetos. Então, inteligentíssimo da parte dele fazer isso. Porque, e ainda mais, uma empresa que não é lucrativa. A SpaceX teve prejuízo ainda no ano passado. Então, como é que tem que confiar muito em alguém que tem uma empresa de alto risco, que me fez comprar uma ação muito mais cara do que ela realmente vale, de uma empresa que nem é lucrativa. Claro que para você arredondar isso aí, o que acontece? Se der certo, cara, aí já não é trilhão mais, né, cara? Já passa do trilhão. E se der certo? A gente teve aqui no Brasil, uns anos atrás, o Eike Batista. Eu vejo uma jogada muito similar. Só que deu errado o Eike Batista. O cara quebrou, foi preso, tá tudo errado. Mas o Elon Musk, eu vejo uma coisa muito parecida, sabe? Porra, o que eu tô fazendo é para mudar o mundo. Muda o mundo. Eu preciso desse dinheiro. Se der certo, vai mudar o mundo. Se der errado, perdemos dinheiro. Mas esse é o risco. Né? Para todo mundo, né? Inclusive para o investidor, porque o investidor tá colocando dinheiro nisso aí, colocou dinheiro nisso aí, e se der certo, pô, tem muito cara que vai acertar a vida junto.
né? Mas vamos voltar agora a falar um pouco sobre a figura, né, cara, do Elon Musk. Um cara que começou a vida, nasceu na África, né? África do Sul. África do Sul. Foi para Viveu os sobre Estados o Unidos. regime do apartheid, né? Sim. E é um cara que, porra, inteligentíssimo. E uma outra coisa, cara, que eu acho interessante a gente pontuar sobre ele. Ele não é engenheiro. E as empresas dele basicamente são de engenharia. O que isso traz pra gente, Murilo? Porra, mas eu não tenho formação na área, não vou fazer. O que você consegue trazer pra gente sobre esse ponto de vista, essa perspectiva? Você não ter formação em vendas ou algo assim é uma coisa. Você não ser engenheiro e poder falar de engenharia é outro nível de. Mas eu queria trazer um ponto e eu achei que você fosse explorar ele, Nilson, que é a questão da figura do Elon Musk. Que a gente estava trazendo até aqui antes, que é o Skin on the Game. Cara, tudo isso é por causa da figura do Elon Musk. Ele está carregando, através do nome dele, essas empresas nas costas. Então, os investidores estão investindo nele, não estão investindo na SpaceX. É nele que eles estão investindo. Se fosse qualquer outro, eu não sei se teria esse poder de fazer essa mutreta, querem chamar o que for, essa manipulação de mercado, se não fossem ele. Por tudo que ele já entregou, por tudo que ele já fez, por todos os desafios que ele já conseguiu romper, ele se torna alguém muito valioso. Então, eu queria trazer só esse ponto. É a figura do empresário que tem que pôr o tempo inteiro dele na reta. Então, mas é aquela coisa que a gente conversa, gera confiança. E quando você gera confiança, você consegue fazer com que as pessoas façam o que você quiser. Elas compram um preço mais inflado de uma ação, elas investem em você, te dão dinheiro, porque elas confiam em você. Você não se esconde atrás de uma marca mais. Isso a gente sempre traz aqui nas lives, né? De que esse tempo não existe mais. O empresário que quer ser bem sucedido, ele tem que estar à frente da empresa dele. E não a empresa na frente dele. Então é interessante esse ponto, né? Sim. Enquanto eu não sei se a geração anterior ainda vê desse jeito, mas aqueles que se adaptaram a essa nova mentalidade de fazer negócio, a gente sempre traz o caso da CIMED. A gente nem fala de CIMED, fala sobre o dono da CIMED, o CEO da CIMED, eu nunca me lembro o nome dele, mas sempre Adib. alguém está se mostrando. Então, esse é o novo jeito de fazer negócio. As pessoas compram de pessoas e ainda falando de negócios trilionários, é a mesma regra. Mesma coisa, né, cara? É a cara dele lá, né? Então, interessante esse ponto, né? Interessante que o empresário realmente tem que ter essa. Tem que se mostrar, tem que aparecer, tem que falar, tem que gerar confiança nele, porque assim ele consegue com que as pessoas façam o que ele queira também. Não é manipular, mas essa tornar os outros, trazer eles junto com você, talvez seja o que eu queira dizer, sabe? É isso mesmo, né, cara? Quando você consegue, né, influenciar as massas, né, cara? Tem muito safado que usa isso aí para ser eleito, por exemplo, usa para vender, para fazer picaretagem, vender coisa errada. Mas a gente vê figuras assim, né, cara, que usam assim, pô, empreendendo. A gente vê Mas muito interessante esse atleta também, ponto, né, cara, Nilson. que tem Desculpa te esse interromper ponto, de né? novo. Diga lá. Desculpa te interromper, mas interessante que a regra funciona. Seja para o bem quanto para o mal. Você vê que como que é interessante, né? É uma regra mesmo, você pode ter. Quando você gera confiança em você, você consegue fazer com que as pessoas te elejam, comprem de você. Se os teus objetivos não são benéficos ou vêm de um, como é que eu posso dizer, não são tão inocentes assim, são para o lado mais maligno da regra, não é isso que importa. O que importa é que funciona. O que funciona, você tem que aparecer e gerar confiança. Óbvio que aqui a gente nunca vai advogar para alguém fazer isso para benefício próprio e para prejudicar os outros, mas sempre para benefício próprio e para benefício dos outros também. Cara, é uma regra também que a gente fala bastante aqui, né, cara, que o empresário tem que botar a cara, né? E não importa qual é o teu negócio, né, cara? Tem que botar a cara. Tanto que é muito comum, vou dar um exemplo ali, cara, onde eu morava, tinha a panificadora que o nome era Talisa. Mas todo mundo chamava que era a panificadora do EPA, porque EPA é o nome do dono. O açougue, que comprava carne. Eu não lembro o nome do açougue. A gente falava, não, açougue do Carlão. Então, cara, sempre, né, cara? As pessoas estão. E isso, cara, isso vem de quando? Minha avó tem disso.
lá no seu não sei o quê, lá no seu não sei o quê. Tá? E, claro, né, com o passar do tempo, né, com a tecnologia e tal, a gente conseguiu expor mais ainda o rosto. Porque antes você expunha teu rosto na quadra, no bairro, passava com a Kombi ali anunciando. Só que agora, cara, com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube mesmo que a gente tá fazendo aqui, você consegue ser visto, cara, numa escala muito maior. Muito maior. Tem muita gente, inclusive já vi um vídeo, cara, tem uns 4 anos, eu acho, de um vendedor de imóveis, falando que, cara, eu cheguei no ápice do negócio imobiliário. No ápice. Ele falou, não tem como estar melhor que eu. Por quê? Porque um cara mandou uma mensagem para ele falando assim, ó, eu tenho muita vontade de comprar com você. Eu não tenho dinheiro, mas quando eu tiver, eu vou comprar com você. Então, pô, nem sabia que imóvel que tinha, não, o cara sabe que não tinha dinheiro e tal, mas ele falou, eu quero comprar com você. Uhum. Não é com a tua imobiliária, não é com o sócio, não, cara, comprar com você. Então, pô, quando você se expõe, você cativa as pessoas, você começa, você transborda, né, cara, toda essa energia, e chega nesse ponto da pessoa sonhar em comprar com você, você tá fazendo tudo certo. Não, cara, não tem, talvez, nível maior do que esse, né? Alguém não tem nem dinheiro para comprar de você, tá dizendo que vai comprar de você. Assim que tiver dinheiro, ela vai comprar de você. Então, o teu poder de vendas é talvez o máximo. Talvez esse seja o ápice do poder de vendas, né? Cara, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Inclusive, tem E- muitas coisas que acontecem comigo quando eu tô vendo algum conteúdo aqui na internet, que eu olho pra pessoa, ela me passa credibilidade, eu vejo que ela sabe o que tá falando, é inteligente, tá me vendendo já. E eu nem sei o produto. Nem sei. Às vezes a gente tá, por exemplo, num evento de network assim, e troca ideia com alguém, fala, pô, o que será que esse cara faz? O cara deve fazer bem, né? Pô, legal, eu queria saber mais sobre esse cara. Por quê? A pessoa, né, cara? A pessoa. E Então, concluindo aqui minha fala, cara, eu acho que dá pra gente. Aqueles 3 pontos, né? Pra você fazer uma venda. Já que o nosso assunto aqui é empreendedorismo, né? Tem que confiar em você, no produto e na empresa. Quando você consegue construir isso aqui, cara, você está vendendo. Né? Porque se você não confia no vendedor, cara, isso aqui pode ser o melhor do mundo. Você fala assim, pô, será que eu tô no site certo? Será que é com esse cara mesmo? Será que é verdade? Tal? Cara, se você desconfia aqui, ou não, você não confia na empresa, por exemplo. Pô, o cara é meu amigo, eu confio no cara, o cara já fez muita coisa boa, tal, 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 pô, mas ele tá na empresa tal. Putz, os caras não são de confiança. Quebra o negócio também, né, cara? Ou o produto, né? Não, cara, pô, a empresa é boa. Mas eu, por exemplo, não, a SpaceX, a empresa é boa. O Elon Musk, porra, é um cara bom. Mas essa Starlink aí, pô, eu ouvi dizer que não funciona aqui em tal lugar. Porque... Então, pô, quando você consegue construir confiança no vendedor, na tua figura, né? No teu produto, na tua empresa, cara, pronto. Aí é só condição de pagamento agora. e também é aqui que entra, talvez, tem que ter o produto, tem que ter a empresa e tem que ter a pessoa, no caso, o empresário, Isso. né? E tudo isso tem que ter como comunicar também, né? Tem que ter um bom produto, tem que ser uma boa pessoa e tem que ter uma boa empresa. Como que você comunica tudo isso também, né? Talvez, porque não adianta você ter e ninguém saber que você existe. Então, eu tenho uma boa empresa, eu sou um bom empresário e tenho um bom produto. Só que ninguém sabe que eu existo. Então, como é que eu consigo, a partir desse ponto, trabalhar para que eu consiga ter um alcance maior? É aqui que a gente pode falar, talvez, de marketing, talvez mesmo. Então, eu acredito que isso. Entrei aqui numa ideia, mas me fez pensar sobre. A partir que você ajusta esses 3 pontos, é só uma questão de você Ser ouvido. encontrar, de ser ouvido, de você aparecer e de você alcançar o teu público certo também, né? Eu nunca vi uma propaganda da Starlink, mas eu sei que ela existe, eu sei o que ela faz, eu sei quem é o dono. Tem os 3 pontos. E eu nunca vi um anúncio, eu nunca vi nada da Starlink, mas eu já fui atrás dela. Que interessante, né? Tem Interessante. produto, tem empresário, tem empresa. E eu nunca vi uma propaganda. Eu nunca vi, Nilson. Eu nunca vi, nunca vi. Nunca vi na TV, nunca vi em mídia social, nunca vi em site. Eu nunca vi.
Mas eu sei o que ela faz, eu sei quem é a empresa e eu sei o que ela entrega. E quem é o empresário. Você- Como que os caras conseguiram fazer isso, cara? Não é possível. Interessantíssimo, né, Então, cara? que interessante, né? Que interessante. Eu já entrei Interessantíssimo. para pesquisar Starlink e tudo mais, mas nunca foi aquele push, sabe? Nunca teve algo na minha frente, assim, compre de mim. Que interessante isso. Não sei você. É. Você já ouviu? Cara, nunca vi em lugar nenhum, já pesquisei também, tá? Eu tenho muito essa veia outdoor, então, inclusive, devo comprar uma Starlink daqui a não muito tempo. Mas também, cara, nunca vi propaganda, nunca recebi nenhuma chamada, nunca me apresentaram, nunca. Eu já vi uns influenciadores do ramo outdoor que usam e tal, por isso que eu me interessei, né? Aí eu fui atrás. Porque eu falei, pô, tá resolvendo pros caras. Resolveria pra mim também. E um produto fácil, resolve uma dor muito latente que a gente tem. E que interessante, que estratégia de marketing. Chegar até o teu público-alvo sem propaganda nenhuma. É Que isso mesmo, cara. maestria. Pô, legal. Não, legal você vê, cara, é muita coisa, né, que a gente tem para aprender, né, cara? Pensando nesse ramo aqui, né, cara, pensando em vendas, pensando em empreender, em construir uma marca forte, uma marca pessoal forte, tudo mais. Pô, a gente vê que tem tanta gente que faz, né? Faz e parece que é sem intenção, mas não é sem intenção, né, cara? As coisas Não, não acontecem. Nesse não é. nível não acontece sem intenção. Não é. Mas interessante, Nilson, né? Em relação ao Starlink, de novo, a gente associa diretamente ela ao Elon Musk. Já associa ela a um produto que provavelmente funciona muito bem. Se ele consegue fazer as coisas que ele já prometeu e conseguiu fazer, então a gente acredita que a Starlink entrega. Resolve a minha dor, mas para mim isso está associado muito à figura do empresário lá em cima. Sim. Se a Starlink fosse de outro dono, eu não sei. E eu não tenho preconceito com nada que é chinês, mas se fosse uma empresa chinesa, eu não sei se seria a mesma coisa. Fica o questionamento, né? Posso ser polêmico aqui, não tenho preconceito com nenhum produto que é chinês, pelo contrário. Os chineses estão conseguindo entregar produtos bons por um preço muito reduzido, o que é uma façanha de fazer. O que é uma façanha de fazer. Ou seja, comprando tudo o que a gente precisa, os chineses estão conseguindo entregar melhor, mais barato. Melhor não sei, mas tão bom quanto. O que já resolve o nosso problema, a gente já conversou aqui sobre isso. Mas que interessante, senão a gente vai muito além do nosso tema aqui, mas tudo está conectado, né, Nilson? E a gente volta aos três princípios que para mim a gente pode falar que tanto de um pequeno negócio quanto de um negócio trilionário. E eu vou repetir de novo o que você disse. Figura do empresário, que gera confiança, produto bom, também na entrega, e empresa, que gera confiança também. Então, esses três conectados são do pequeno negócio ao negócio trilionário. É a fórmula É, mágica é isso do mesmo. sucesso. Mas eu queria, cara, caminhar para finalizar essa live aqui, trazer para você aquela questão que eu falei agora há pouco, tá? Falando para o empresário agora, que é sobre uma pessoa que não tem formação na área construir um império desses. Tá? A gente vê tanto empresário por aí que está em um ramo nada a ver com a sua formação, cara que nem formação tem e está dando sucesso, e tem muito cara que quer ficar pegado na formação. Pô, eu me formei em engenharia florestal. Eu tenho que mexer com isso. Reflorestamento, tenho que fazer projeto e tal. E às vezes o cara tá perdendo oportunidades assim, né? Olhando só para a própria área. Né? Com certeza. Então, para uma expansão, cara, você se limitar à sua área, se limitar à sua formação, cara, eu vejo que tem muito potencial sendo jogado fora por um preconceito, talvez, né, cara? De ter, esse quadrado aqui é meu, eu não posso ser desquadrado. Eu concordo plenamente nisso. É óbvio que talvez o Elon seja alguém fora da curva. Ele tem uma biografia feita pelo Isaac Walterson, se eu não me engano é o nome do autor. Já fez bibliografia do Steve Jobs, do Benjamin Franklin, e ele fez do Elon Musk. É alguém que é extremamente inteligente e alguém que lê e aprende muito sozinho. Então, isso que você trouxe de alguém ter uma formação, se eu tenho a capacidade de aprender sozinho, por conta própria, não tem aonde o que eu não posso aprender.
Então, eu acredito que a partir disso, você torna o teu leque muito maior. Quando a gente fala só de formação, só de engenharia florestal, não, você tem que aprender sobre... Então, você reduz muito o teu leque de oportunidade. Quando você lê, eu sei que o Elon lia sobre diversos assuntos diferentes, você começa a se tornar alguém que começa a olhar, ter um espectro muito maior de como as coisas funcionam. Então, ele consegue falar de SpaceX, consegue falar de robô, consegue falar de exploração em Marte, tudo obviamente relacionado à tecnologia. Mas o leque dele é muito grande, porque ele não está refém de uma formação só. Ele é alguém que está refém do conhecimento em si, e quão amplo ele possa ser. Então, eu acredito que o empresário hoje não precisa ter formação nenhuma, mas ele tem que ter uma habilidade de aprender. Seja através de leitura, seja através de áudio, seja através de vídeo. Talvez ele tenha que encontrar a forma dele de aprender, cada um tem um jeito diferente, mas ele tem que ter essa skill. Ele tem que ser uma skill que ele tem que aprender e tem que saber aprender sobre várias áreas diferentes. Isso vai de cada um, né? Cada um é quão curioso quanto quiser. Com Então, a certeza. curiosidade leva a gente, igual a gente estava conversando sobre Alexandre o Grande, curiosidade levou ele até a porta da Índia, quase, conquistando talvez o maior império que já teve dentro daquele período. Tudo por causa de curiosidade. Sim. Então, né? E a gente vê aqui, cara, que a habilidade principal do empresário, cara, tem a ver com gestão, tem a ver com comunicação, tem a ver com vendas. Tá? Isso aqui tira muito aquela ideia da operação. Né? Porque o empresário, ele não pode estar 100% na operação. Senão ele só consegue ver o mundinho dele. Né? Então, pô, esse cara, obrigatoriamente, se ele quer crescer, ele tem que olhar para fora. Ele tem que delegar a operação. Mas igual você falou, ele estuda muito, ele lê, tem muito conhecimento. Então, na operação, ele deve colocar o dedo o tempo todo. Não, mas isso aqui eu vi que dá para fazer. Isso aqui eu vi que teve um cara que fez. Isso aqui o empresário tem que ter isso aqui. Então, ele não está fora da operação. Com certeza, esse cara é trilionário, ele tem um dedinho na operação. Com certeza. Ele tem um dedinho, Uma mão na inteira. gestão. Ele tem um dedinho na gestão. Ele tem nas vendas. Ele tem no marketing. Então, não importa o tanto que você cresça, você não vai sair da operação 100%. Ah, vou passar isso aqui agora, não olho mais para isso aqui. O engenheiro, não olho mais para o projeto. Não, meu irmão, isso vai começar a caminhar para trás. Talvez tenha caso que isso aconteça nisso, mas as grandes empresas, por exemplo, Steve Jobs estava sempre perto do produto. O Elon Musk com certeza está muito próximo, até mais do que os outros gostariam que ele tivesse, do produto. Na própria biografia do Walter também ele fala sobre um pouco disso. Então, talvez em algumas empresas médias, você fala melhor disso do que eu. Você pode contratar alguém para delegar algumas funções e talvez até treinar esse alguém para se tornar parecido com você, dependendo do negócio. Também se for muito produto, commodity, você consegue por processos, e aquilo que a gente sempre fala, processos também fazem o teu negócio se manter sem você. Mas negócio disruptivo, inovador como esses, não tem como. Eu quero dizer, no caso de uma Gerdau, no caso de uma CNH, são empresas mais que processos podem resolver esse problema. Mas acredito que ainda o fundador nessas empresas disruptivas, ele tem que estar 100% presente. Eu estou querendo falar dessas empresas muito inovadoras. Nas normais talvez exista. Mas se os maiores estão fazendo isso, aonde você quer chegar? Talvez seja o ponto, né? Eu gosto de me comparar com aquele que é o melhor. É isso aí. Então, legal, cara. Porra, bacana a nossa conversa. Temos que ter uma conversa aqui sobre o Alexandre o Grande agora, então. Temos que ter uma conversa sobre o Alexandre. Eu acho que uma coisa que talvez a internet nunca tenha feito, trazer Alexandre o Grande para os negócios. Como que talvez a mentalidade, ou como ele agiu em determinadas situações, a gente pode tentar trazer para os negócios. Talvez seria interessante fazer essa reflexão. Não sei se alguém já fez. Talvez, historicamente, a gente pode falar alguma coisa que alguém já falou, mas fazer esse comparativo com negócios, que é o nosso objetivo aqui, talvez seja algo que ninguém nunca fez ainda. Não, legal, cara. Fica aí, então, a nossa chamada para talvez na próxima semana, talvez na outra. Amanhã, então, bola na fogueira. Amanhã, bola na fogueira.
E espero aí que sigam a gente aí para ver se a gente vai falar do Alexandre Grande ou não. Show. Valeu, Murilo. Um abraço. Um abraço, Nilson. Até a próxima live. Até amanhã. Até. Valeu, cara. Abraço.